Boa tarde para todas e todos. Estamos de novo aqui com o nosso webinar, já está ficando uma praxe cada 15 dias, um debate interessante pela frente. E hoje nós vamos ter um debate extremamente importante sobre a questão dos agrotóxicos, fiscalização e impactos na alimentação, saúde e meio ambiente. Nós vamos ter duas apresentadoras, a Aline Gurgel, que é da Fiocruz, e a Iana Lopes, que é da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Então, a Aline vai começar e depois a Iana fala. Então, Aline, tu tem meia hora, então, para apresentar a tua parte. Ok. Muito obrigada. Vocês me escutam bem? Sim. Sim. Joia, perfeito. Então, eu queria agradecer o convite, né, para estar aqui essa tarde hoje discutindo um tema tão relevante, né, e que, com a conjuntura atual, ganhou novas configurações, né? Vocês estão vendo em tela cheia? Só para eu saber. Estamos sim. Então, a gente está vivendo um momento bastante particular, né, com pandemia, junto com um governo ultra neoliberal na economia, né, e isso tem trazido toda uma nova reconfiguração para a compreensão dos impactos dos agrotóxicos para a saúde, para o ambiente e para a sociedade, né, particularmente considerando a soberania e segurança alimentar e nutricional. Então, vou trazer para esse debate aqui hoje de tarde algumas informações, algumas provocações, para a gente tentar aprofundar um pouco, né, a dimensão desses impactos dos agrotóxicos e como eles afetam a soberania e segurança alimentar e nutricional, mas trazendo um pouco de contexto, né, dessa conjuntura atual. Meu nome é Aline, eu sou pesquisadora da Fiocruz e atualmente estou na coordenação do GT de agrotóxicos da Fiocruz, nacionalmente, né? E sou pesquisadora daqui da Fiocruz Pernambuco, do Laboratório de Saúde, Ambiente e Trabalho. Bom, então, assim, só trazendo um pouco de contexto, né? Como eu havia dito, a gente vive hoje um cenário de aprofundamento do neoliberalismo econômico, e nesse cenário, né, internacional, o Brasil, ele tem se comportado, tem sido um grande fornecedor de commodities agrícolas e minerais. Se eu puder pedir para quem tiver com o microfone aberto, deixar fechado, porque eu me desconcentro um pouquinho. Então, o Brasil ele tem se comportado como um grande fornecedor de commodities agrícolas e minerais, né? Então, esse é o carro-chefe da nossa economia, fornecedor de bens primários, num processo que muitos pesquisadores chamam de uma reprimarização da economia, né? E nesse cenário, considerando particularmente as commodities agrícolas, a forma de produção, o modo de produção do agronegócio, né? Em que grandes áreas de terra são cultivadas, então você tem em grandes extensões de terra um único cultivo, né? Isso promove a perda de biodiversidade, né? Concentração de terra, não promove uma verdadeira reforma agrária, enfim, tem várias questões vinculadas a isso, mas, considerando especificamente a problemática dos agrotóxicos, né? Essa perda de biodiversidade, esse monocultivo genético, leva a um uso de grandes volumes de agrotóxicos, né? Então, esse modelo ele é dependente do uso de insumos químicos e, particularmente, fertilizantes e agrotóxicos. E esses agrotóxicos, eles, como o próprio nome diz, eles são tóxicos. São tóxicos para as espécies-alvo, para as quais eles se destinam, não é? Seja um herbicida, seja um fungicida, seja um acaricida, um nematicida, enfim, ele tem a toxicidade para essas espécies, mas também tem toxicidade para espécies não alvo. Quem são as espécies não alvo? Todas as outras, né? Incluindo espécies benéficas para nós, não é? Como polinizadores, como abelhas, e também são tóxicos para humanos. Então, esses agrotóxicos eles têm um impacto muito importante na saúde humana em função dos danos associados ao seu uso, né? Porque eles
em sua grande maioria, não são específicos. Então, há um dano realmente muito grande sistêmico, né? E como essas espécies espontâneas, chamadas pelo agronegócio de pragas agrícolas, são dependentes, elas, com o tempo, elas desenvolvem resistência, vão sendo usados cada vez mais volumes, né, níveis de quantidades cada vez maiores desses agrotóxicos, ou esses produtos são associados a outros, né, então há um coquetel de veneno, ou são substituídos por outros agrotóxicos mais tóxicos. Então, é um ouroboro, né? É um ciclo infinito que leva sempre ao uso de mais venenos e substâncias com maior toxicidade. Sejam esses efeitos tóxicos agudos ou efeitos tóxicos crônicos. Os agudos são aqueles que surgem mais rapidamente, mais imediatamente após a exposição. Os crônicos podem levar um pouco de tempo mais para aparecer. Então, o principal argumento do agronegócio para o uso dessas grandes quantidades de veneno é que, primeiro, tem o próprio jogo ideológico, né, com o uso das palavras. Então, o agronegócio tradicionalmente não chama agrotóxico de tóxico. Não à toa propuseram num projeto de lei recentemente que o nome agrotóxico fosse substituído na legislação por defensivos fitossanitários. Vejam que nome bonito, né? Defensivo, que defende, né? Então, tem toda, inclusive, uma estratégia de ocultação dos riscos, mudando, inclusive, o nome que está discriminado na própria lei que regula os agrotóxicos, né? A lei de 1989. Então, desde sempre, o agronegócio vem utilizando agrotóxicos com um discurso de que eles são defensivos, eles são necessários no cultivo, porque existe uma população crescente, e essa população depende do aumento da produção de alimentos, e o aumento da produção de alimentos, para aumentar a produção de alimentos, precisa-se usar maiores volumes de agrotóxicos, né? Esse discurso é falso, ele não se sustenta. Se nós formos olhar, por exemplo, hoje no Brasil, em média, 70%, mais de 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira são fruto não do agronegócio, do grande agronegócio, né, o grande produtor de commodities, mas sim da agricultura familiar. Ao passo que a gente tem mais ou menos 70% a 80% dos alimentos vindos da agricultura familiar, essa é responsável por menos de 30% do uso de agrotóxicos no Brasil, ou seja, os maiores volumes de agrotóxicos são utilizados em commodities agrícolas, cuja maior parte da produção não se destina à produção de alimentos. Commodities são mercadorias que têm preços ajustados em bolsas de valores internacionais e, em sua grande parte, não são destinadas à produção de alimentos, né? Então, as principais commodities agrícolas hoje produzidas no Brasil são a soja, o milho, a cana-de-açúcar, café, algodão, e boa parte dessa produção é utilizada, seja para a produção de ração animal, seja com outras finalidades, né? Produção de combustível, mas não principalmente para a produção de alimentos. Então, esse discurso de que agrotóxico precisa para produzir alimento, ele não se sustenta, né? Basta a gente olhar para esses números bem básicos. Mas a estratégia sempre foi essa, né? De defender que os agrotóxicos são bons para a sociedade e necessários para combater a fome, né? Então, é um discurso que chega a comover. Bom, esses agrotóxicos, uma vez utilizados na agricultura, têm o potencial de contaminar o ambiente como um todo. Então, contaminam solo, ar, água, e não só na área onde eles foram aplicados, né? Esses agrotóxicos, eles podem contaminar áreas muito distantes de onde eles foram primariamente utilizados. Então, um agrotóxico que é aplicado independente da modalidade, né? Seja um pulverizador costal, seja um avião fazendo pulverização aérea, um agrotóxico que é aplicado em determinada localidade, a depender do tipo de solo, do uso e ocupação do solo, das propriedades físico-químicas desse agrotóxico, ele pode ou permanecer nesse solo durante longos períodos de tempo. O que é um longo período de tempo? Um solo contaminado por agrotóxico. Ele pode ficar contaminado por décadas.
A gente tem aqui no Brasil algumas verdadeiras zonas de exclusão criadas, que foram contaminadas por agrotóxicos lá na década de 70, e até hoje são áreas contaminadas e que têm potencial de causar doenças muito graves e potencialmente irreversíveis às populações que entram em contato com aquela região. Os agrotóxicos também podem contaminar as águas, né? Sejam águas superficiais ou subterrâneas. Então, se o agrotóxico ele tiver a capacidade de percolar, penetrar no solo facilmente, ele pode contaminar águas subterrâneas, não é? Inclusive, alguns estudos mostram que pessoas que consomem água de poço em áreas agrícolas têm mais chances de desenvolver algumas doenças neurodegenerativas, ou seja, doenças que provocam a morte e a perda seletiva de neurônios, em função da exposição aos agrotóxicos presentes na água subterrânea. Então, eles podem contaminar águas subterrâneas, também águas superficiais, né? Eles podem ser lavados, lixiviados e carreados pelas chuvas, né? Para corpos d'água superficiais, rios, açudes, lagos, enfim. E a contaminação do ar também pode ocorrer, né? Então, as partículas, né, os aerossóis que são perdidos, dispersados no ambiente após uma aplicação, podem percorrer longas distâncias. Então, um agrotóxico que foi aplicado lá na zona da mata de Pernambuco pode viajar dezenas de quilômetros e contaminar áreas onde não há sequer o uso desse produto, não é? Tudo depende da dinâmica ambiental, das características desses produtos, né? Inclusive, existem estudos muito interessantes que mostram a concentração de agrotóxicos no Polo Norte, no gelo. E ali, até onde eu sei, ninguém planta no gelo, né? Então, provavelmente chegou lá por deriva. Então, podendo viajar centenas e milhares de quilômetros, né? Existem esses estudos que demonstram essa possibilidade. Os agrotóxicos também podem entrar no ciclo das águas, ou seja, chove, evapora, né? Então, a evaporação, a águazinha que evapora também com agrotóxico, e depois chove o veneno que foi aplicado. Tanto em áreas onde esse produto foi utilizado, quanto em grandes distâncias, áreas muito distantes de onde esses produtos foram primariamente utilizados, né? Então, aqui tem alguns estudos, tanto no Brasil quanto em outros países da América do Sul. Eu só trouxe 2 exemplos, mas existem outros diversos, mostrando a presença de agrotóxicos em água de chuva. Então, aqui mostrando um dos agrotóxicos mais utilizados no Brasil, que é o glifosato, não é? Metabólitos do glifosato, como o AMPA, encontrados em mais de 80% das amostras de água de chuva num estudo feito na região dos Pampas argentinos, né? Inclusive em áreas em que não há uso de agrotóxicos. No Brasil, a mesma coisa, na região do Mato Grosso, né? Um polo do agronegócio, diferentes agrotóxicos encontrados tanto em amostras de águas superficiais, quanto subterrâneas, quanto em águas de chuva, mostrando que há um grande potencial de contaminação, né? Do ponto de vista da sua segurança alimentar, a gente consome água, né? Então, a própria ingesta dos agrotóxicos pode se dar por meio da água ou por meio dos alimentos que foram cultivados em solo contaminado ou que foram irrigados com essas águas contaminadas. Então, parte da ingesta pode vir das águas, parte da ingesta pode vir dos próprios alimentos contaminados com agrotóxicos, né? E quando eu falo alimentos, eu falo alimentos como um todo. Então, muitos agrotóxicos, eles têm uma característica que a gente chama de lipofilicidade. Traduzindo, eles têm afinidades por gordura. Então, eles têm o poder de se acumular nos tecidos gordurosos em nosso organismo. Então, a gente entra em contato com aquele agrotóxico, seja no ambiente contaminado, seja porque ingeriu um alimento contaminado, ou se expôs ocupacionalmente no trabalho. E aí, esse agrotóxico pode, uma vez que entrou no nosso organismo, ficar guardadinho, acumulado principalmente nas células adiposas, né, nos tecidos gordurosos. E aí, particularmente para mulheres que estão amamentando, existe um risco aumentado, porque o leite é rico em gordura. Então, os agrotóxicos podem ser secretados pelo leite materno.
Isso representa um risco, né, muito grande para os lactentes, que podem entrar em contato com o agrotóxico por meio da amamentação, não é? Quando não, esses agrotóxicos também têm a capacidade de atravessar a barreira placentária, ou seja, em útero, o feto pode entrar em contato com os agrotóxicos, então existe um risco muito grande. Só um adendo aqui, quando eu falo da contaminação do leite por agrotóxicos, e tem estudos aqui no Brasil, no Piauí, no Mato Grosso, mostrando essa contaminação, a gente sabe que o leite materno é o alimento mais completo para a criança, e eu não estou aqui advogando contra a amamentação, não. Ao contrário, a amamentação, né, o leite materno deve ser a estratégia primeira, né, exclusiva, até os 6 primeiros meses, né, e órgãos internacionais e nacionais recomendam ainda que seja até pelo menos os 2 anos, né, a amamentação ela ocorra, mas que a gente precisa alertar que tem esse problema e que esse problema não afeta somente o leite materno de humanos, né, afeta a produção de leite como um todo. Então, vou substituir o leite materno pelo leite de caixinha ou pelo leite em pó, porque tem agrotóxico leite materno. Não adianta. O leite em caixinha e o leite em pó também podem ter resíduos de agrotóxicos, porque os animais que produziram aquele leite também podem ter se exposto ao agrotóxico, seja consumindo a ração que foi produzida com a soja que utilizou agrotóxicos, seja porque ele consumiu um pasto que foi tratado com agrotóxicos ou o solo já tinha uma contaminação passiva, ou seja, a gente está num ambiente, em função desse modelo de produção, contaminado de todas as formas, né? Então, o leite materno, sim, deve ser a estratégia primeira, exclusiva até os 6 primeiros meses, né? Embora eu esteja apresentando esse dado aqui. Bom, só mostrando aqui um pouquinho, né, dessa contaminação dos alimentos. No Brasil, a gente tem, né, para além da contaminação, que já são dados bem absurdos, eu trouxe aqui os dados do PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos. Eu acho que a Iane, inclusive, vai falar do PARINHA, que é o PARA estadual, feito aqui em Pernambuco, então não vou nem me deter sobre isso. Mas o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, o último ciclo, né, 17-20, mostrou que 98% das amostras de pimentão que foram analisadas, por exemplo, continham resíduo de algum agrotóxico. Então, aqui tem os principais cultivos e os percentuais de amostras analisadas em que foi detectado ao menos um agrotóxico. Tem amostras aqui em que houve detecção de mais de 10 agrotóxicos, ou seja, num único fruto, num único alimento, você tem mais de 10 agrotóxicos, né? Uma coisa chocante. E isso porque a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, analisa um percentual de substâncias muito inferior àquele que é autorizado no Brasil. Então, aqui tem um dado de que dos alimentos testados na Anvisa, 28% das amostras que têm agrotóxicos, eles não têm dados divulgados de consumo, né? A gente tem uma baixa transparência e nem todos os ativos que são utilizados são analisados e não são analisados em todas as culturas. Então, esse dado ele já é assustador por si só, mas ele ainda tem... ele ainda não é completo, né? Imagina se fosse. A Anvisa mudou um pouco a estratégia de divulgação desses dados, né? Também é uma estratégia que oculta da sociedade o verdadeiro risco representado pela contaminação desses alimentos, mas isso daqui não vai dar tempo de eu falar aqui agora, talvez se for der tempo eu falo um pouco no debate. Aqui eu só queria trazer realmente essa dimensão da contaminação e agrotóxicos de diferentes grupos químicos, né? Inclusive substâncias ou proibidas para aquela cultura em que forem encontrados, ou acima do limite máximo, né? Mas mesmo não estando acima do limite máximo, existe risco. Então, é muito importante a gente entender que a presença de um agrotóxico no alimento, ainda que abaixo do limite máximo de resíduos estabelecidos para aquela cultura, para aquele ativo, oferece risco para a saúde humana, não é? E substâncias de diferentes grupos químicos, que têm
estão relacionados a uma série de danos à saúde, sejam eles agudos e crônicos. Aí, quando eu falo isso, as pessoas dizem, nossa senhora, e agora? Os alimentos estão todos contaminados, a água está contaminada, agora eu vou beber só refrigerante, comer miojo e biscoito treloso. Não é assim que as coisas funcionam, não é? Porque os agrotóxicos, eles não contaminam somente os alimentos in natura. Eles também podem contaminar os alimentos processados e ultraprocessados. Hoje nós não temos nenhuma técnica que seja eficiente, ou que elimine resíduos de agrotóxicos dos alimentos industrializados. Ou seja, pode ter agrotóxico no tomatinho que você acabou de tirar da planta, pode ter agrotóxico no molho de tomate que está na caixinha no supermercado. Pode ter agrotóxico no milho que você acabou de colher, pode ter agrotóxico no cuscuz que foi para a mesa. Então, existem vários estudos também que demonstram a contaminação de alimentos processados e ultraprocessados por agrotóxicos. E não são só frutas, legumes e verduras e os alimentos processados e ultraprocessados produzidos por eles. Qualquer alimento de origem animal também pode estar contaminado pelo agrotóxico, né? Então, a vaquinha que consumiu o pasto ou a ração que tinha resíduo de agrotóxico, a depender da substância, do seu tempo de meia-vida, enfim, né? Da sua taxa de metabolização, excreção, ela pode ser encontrada nos derivados desse animal, na carne, no leite, da galinha, pode estar no ovo, então os produtos derivados, manteiga. Então, em síntese, do milho ao salgadinho, do ovo o macarrão, o miojo, a gente pode ter alimento contaminado com agrotóxico, seja direto pelo uso naquela cultura, seja em decorrência do ambiente contaminado, né? Então, nós temos múltiplas formas de exposição e existe realmente uma ameaça à segurança alimentar e nutricional, não é? Inclusive, se eu não me engano, o CONSEA trata a contaminação de alimentos por agrotóxicos como a mais severa e persistente violação do direito humano à alimentação adequada. Então, realmente, há um risco muito grande para as pessoas, né, para a população como um todo, em particular para aqueles em maior situação de vulnerabilidade, que são crianças, né, que ainda estão com seu sistema em desenvolvimento, ainda estão no período de amadurecimento, né, do cérebro, do sistema imunológico, idosos que já podem ter determinadas fragilidades, né, pessoas imunocomprometidas. Então, existem riscos diferenciados considerando as diferentes pessoas, ciclos de vida, enfim. E aí vem aquela discussão, né? Mas se o alimento está contaminado, basta eu lavar o alimento com água e hipoclorito que eu vou remover o agrotóxico, ou então com água e bicarbonato, não é isso? Eu vi na televisão, me mandaram uma corrente de WhatsApp, se está na internet é verdade. Não é bem assim. Por quê? Alguns agrotóxicos, especialmente os sistêmicos, quando você faz a lavagem da casca, da superfície daquele alimento, óbvio que você vai reduzir os níveis de agrotóxicos e também de outros contaminantes, né? Não é só agrotóxico que pode ter no alimento. Então, é importante lavar os alimentos, porque você tem eumintos, protozoários, outros contaminantes, né? Mas esse processo de lavagem, ele não é suficiente para remover 100% dos resíduos de agrotóxicos presentes nos alimentos. Essa falácia que existe, né, de que esse processo de lavar alimento com bicarbonato e água remove os resíduos de agrotóxicos, surgiu a partir de um estudo que foi amplamente difundido o resultado dele, né, que é esse daqui que eu estou mostrando. Desculpas que ele está em inglês, mas eu queria mostrar o texto original, né? E esse estudo analisou 2 agrotóxicos em 2 culturas, se eu não me engano. E aí, esses agrotóxicos foram analisados, não foi em uma cultura, só estou vendo aqui agora. Esses agrotóxicos, 2 agrotóxicos foram analisados
E aí fizeram a lavagem da superfície do alimento com hipoclorito e água. E o resultado do estudo mostrou o quê? Que a eficiência geral de remoção de um desses agrotóxicos, o tiobendazol, foi de, em média, 95%. Foi de 80% do tiobendazol e 95% de outro agrotóxico, fosmet, ou seja, não removeu tudo. Removeu boa parte? Removeu. Mas eliminou o agrotóxico? Não. E é muito importante dizer que não eliminou, por quê? Porque mesmo níveis baixos de agrotóxicos são suficientes para causar efeitos negativos sobre a saúde. Então, por exemplo, se for um agrotóxico que está associado a um desfecho como o câncer, ou desregulação hormonal, quer dizer, agrotóxicos que afetam a produção ou liberação de hormônios, mesmo níveis muito baixos são suficientes para desencadear aquele efeito. Ou seja, não existe uma relação linear dose-resposta. Uma dose muito baixa, em um único momento da vida, pode ser suficiente para provocar um câncer ou uma desregulação hormonal. Então, a permanência de resíduos, a não remoção completa, ainda implica risco para a saúde humana. Então, lavar os alimentos é importante? Sim. Elimina os agrotóxicos? Não necessariamente. Especialmente aqueles que têm ação sistêmica, ou seja, eles penetram também no alimento. Então, se eu lavo a casca, eu não vou tirar o que está dentro do alimento, não é verdade? Então, é bem importante a gente compreender isso, né? E aí, falando um pouco do cenário que a gente está, já tem esse cenário de insegurança alimentar e nutricional, o Brasil, em função do uso de agrotóxicos, com o Brasil sendo um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo, utilizando volumes absurdos. A gente ainda teve agora a pandemia, estamos vivendo a pandemia de Covid-19 e essa pandemia está intimamente relacionada a esse modo de produção do agronegócio e tem consequências importantes para a soberania e segurança alimentar e nutricional, né? Em relação a esse modelo produtivo. Aqui só para mostrar, né, que depois de um ano de pandemia, a gente está vivendo o nosso pior momento, com a maior média móvel de mortes no mundo, é a nossa. Os Estados Unidos, que tem uma população muito maior que a nossa, estão com menos de 1.000 por dia e a gente está com 2.300 e tralalá. Então, um cenário chocante. E o que é que diabos que agrotóxico tem a ver com a pandemia de Covid? O que é que a pandemia de Covid tem a ver com agrotóxicos? Tem tudo a ver. Primeiro, porque o próprio modo de produção do agronegócio, segundo muitos autores, diferentes autores, o Rob Wallace é um dos mais expressivos atualmente, tem discutido que esse modo de produção, as práticas do agronegócio, criam condições que contribuem para o melhoramento, para a seleção e para a disseminação de patógenos, né? Por quê? Porque tanto na agricultura quanto na pecuária, a gente tem o que se chama de monocultivo genético. Então, ou são grandes extensões de terra com uma única cultura, ou seja, você não tem diversidade genética, não há variabilidade. Se aparece uma praga agrícola naquela área, matou uma plantinha, tem potencial para matar todas as outras, para infectar todas as outras. Matou uma galinha, um porquinho, tem potencial para matar todos os outros. Porque você tem esses animais muitas vezes vindo de uma única linhagem. Então, você não tem diversidade genética. Essa perda de biodiversidade, né, tem outros impactos para a alimentação, mas que não são o escopo da nossa discussão hoje, né? Mas o que é importante a gente ver é que essa baixa variabilidade genética provoca uma maior suscetibilidade a patógenos, né? E também pela proximidade, né, com que os animais são criados ou com que as culturas estão dispostas, você tem uma disseminação muito rápida de patógenos, ou seja, a praga, entre aspas, se espalha muito rápido, né? E essa forma de produção tende a selecionar aquelas cepas que são mais virulentas, aumentando a patogenicidade. Então, esse modelo provoca essa seleção, esse aprimoramento e aperfeiçoamento, e uma das teses mais fortes, correntes, é que a Covid teve origem a partir desse modo de produção, né? Também esse modo de produção, com o avanço de desmatamento e queimadas, no ano de 2020, a gente viu que o Pantanal foi devastado, boa parte da floresta amazônica também, né? A gente teve uma das maiores áreas perdidas de floresta por desmatamento e queimadas em 2020, né? E esse avanço nas áreas de floresta, de reserva e de proteção, aumenta o contato
de nós humanos com potenciais vetores, né? E patógenos que antes estavam ali guardadinhos no meio da floresta, no meio do mato, no cantinho deles. A gente vai avançando e vai entrando em contato com essas espécies que antes estavam isoladas, né? A gente elimina essas barreiras ecológicas que evitam a dispersão dos patógenos, né? E o uso de agrotóxicos também elimina as espécies benéficas, como eu falei, polinizadores, predadores naturais. A perda de polinizadores é especialmente crítica no cenário de uso de agrotóxicos. Então, você tem agrotóxicos como os neonicotinoides, que provocam uma mortandade de abelhas de 100% de polinizadores. Em sua maioria, provocam uma mortandade total. E o que é que acontece? Os polinizadores são, para muitas espécies, uma quantidade muito grande de espécies de espécies vegetais utilizadas na alimentação humana, são dependentes desses polinizadores. Quando a gente elimina eles, a gente está, em médio e longo prazo, reduzindo e até eliminando determinadas espécies que são utilizadas para o consumo humano. Então, o uso de agrotóxicos compromete a soberania e segurança alimentar e nutricional também pela perda dos polinizadores. E essa pressão pelo aumento de agrotóxicos também ameaça a segurança alimentar e nutricional para além da contaminação dos alimentos. Eu já estou pertinho de encerrar aqui. Então, para além da contaminação de alimentos e de água que eu havia falado, porque alguns dos agrotóxicos, como eu falei, são desreguladores endócrinos, ou seja, afetam ou a produção de hormônios ou a liberação de hormônios. Então, vamos pensar aqui numa coisa simples. Diabetes, que é uma doença bem comum hoje em dia, não é? Que a gente tem um aumento bem grande de casos de diabetes. Diabetes é uma doença provocada, né, quando há um problema na produção, na liberação, secreção, ligação da insulina, não é? Um hormônio produzido por um órgão chamado pâncreas. Então, quando você compromete a produção de insulina, você pode desenvolver uma doença chamada diabetes, né? E a diabetes, vocês que acompanham os noticiários devem ter visto que é uma das comorbidades, ou seja, uma das doenças associadas que leva a quadros mais graves de Covid. Então, alguns agrotóxicos afetam a produção de hormônios, incluindo a insulina. Quando você afeta essa produção de hormônios e leva ao desenvolvimento de algumas doenças ou agravamento de algumas delas, você pode estar criando outras doenças, essas comorbidades, que podem levar a quadros mais graves, inclusive fatais, de Covid-19. Então, veja como o agronegócio e como os agrotóxicos estão ligados à ameaça da segurança, soberania alimentar e nutricional e também a outras coisas que a gente nem imagina, como quadros mais graves de Covid, né? Outros agrotóxicos, por exemplo, comprometem a produção ou liberação de anticorpos, ou então afetam células que produzem anticorpos, né? Então, quando você afeta a produção de anticorpos, o seu corpo fica com menos capacidade de se defender. Então, se aparece um vírus, como o vírus que causa a doença chamada Covid, e você tem menos anticorpos porque o agrotóxico comprometeu o seu sistema imune, você pode ter quadros mais graves. Então, para a gente ver que isso tudo é um ciclo que se retroalimenta, não é? Que leva à perda da produção de alimentos tradicionais, perda da cultura alimentar, de diversidade de opções, né? Num cenário de conjuntura política, onde nos últimos 2 anos o Brasil liberou a maior quantidade de agrotóxicos da história, né? Um número recorde, foram quase 1.000, foram 997 em 2 anos. Então, isso tudo ameaça de sobremaneira a soberania e segurança alimentar e nutricional, não é? Aqui são algumas leituras e algumas produções que a gente fez recentemente discutindo um pouco essas questões sobre a relação entre a pandemia e agronegócio. Aqui também, né, mostrando um outro artigo que a gente escreveu, colocando a relação entre a pandemia e as perdas de segurança e soberania alimentar e nutricional, né, afetando principalmente povos e comunidades tradicionais. E,
para encerrar no fim disso tudo, né? Depois desse cenário de desesperança que eu apresentei, e agora, o que se faz, né? Existe uma luz no fim do túnel? Sim, há uma luz no fim do túnel, né? Então, as práticas de base agroecológica e a defesa, né, da soberania e segurança alimentar das populações se colocam como respostas a esse modelo e prescindem de uma ruptura e transição. Então, a gente precisa realmente romper com esse modelo adoecedor, que depende do uso de insumos químicos e está associado a diversas doenças muito graves e potencialmente irreversíveis para a saúde, né? E promover essa transição para uma agricultura que seja socialmente mais justa, economicamente viável, ambientalmente saudável e sustentável, que promova a justiça socioambiental, cognitiva, respeite a ancestralidade, se coloque como uma prática eficiente e sustentável frente a essa agricultura industrial que promove o consumo de alimentos processados e ultraprocessados, que não são nem comida, né? São produtos, como é que chama? Agora eu esqueci. Que são produtos que podem ser ingeridos, mas não são alimentos de fato, né? Só que para isso tudo a gente precisa de participação social e de um Estado forte. Então nós precisamos defender o nosso Estado, precisamos defender o SUS, assegurando mecanismos democráticos suficientes para a promoção da saúde e proteção da vida. Era isso, minha gente. Passei 2 minutinhos, mas... Muito obrigado, Aline. Então, agora vamos pegar a apresentação da Ana. Você ainda está com, já está com autorização? Ótimo. Então, agora nós vamos ouvir a Iana, que é da Secretaria de Estado de Saúde de Pernambuco, a coordenadora da Vigilância Sanitária da população exposta a contaminantes químicos e físicos. Bem-vinda, Iana. Olá, boa tarde. Vocês me escutam bem? Me veem? Vem a apresentação? Sim. Sim. Certo. Então, boa tarde, pessoal. Muito boa tarde. Eu quero começar agradecendo muito o convite por estar aqui debatendo esse assunto tão importante nessa tarde. Eu sou Iana Lopes, como fui apresentada. Eu sou a coordenadora de Vigilância de Populações Expostas a Contaminantes Químicos e Físicos da Secretaria Estadual de Saúde. Para mim é um prazer duplo estar aqui, porque eu assumi a coordenação recentemente, no começo do mês, então é o meu primeiro evento aqui. Então é uma oportunidade muito especial para mim estar aqui com vocês hoje, conversando um pouco, debatendo sobre esse assunto tão importante. Bom, eu preparei a minha apresentação mais ou menos em 20 minutos, que foi o que me passou. Algumas coisas a Aline já abordou muito bem, já contextualizou muito bem. Eu vou trazer um pouco dessa contextualização também sobre agrotóxicos e os seus impactos na saúde e, posteriormente, apresentar um pouco das ações que são desenvolvidas por nós lá na Secretaria para vocês. Então, para contextualizar um pouco essa problemática, eu não estou conseguindo passar. Não estou conseguindo passar o slide. A Aline está como apresentadora, não estou vendo Iana. Será que é isso? Mas eu já parei de compartilhar. Estou vendo aqui a tua tela, inclusive. Eita, eu estou vendo que eu que posso passar os seus slides. Não sei o que houve. Se você quiser, eu passo. Se puder passar para mim, eu prefiro, porque eu não Flávia, sei como... Eu acho que tu tem... Flávio, coloca a Iana como apresentadora. É porque tá a Aline como apresentadora. Agora, engraçado é que foi o slide de Iana, mesmo a Aline estando como apresentadora, né? Né? O problema é que eu não estou encontrando a Iana na lista. Vocês conseguem ver? No finalzinho. É com Y. Deve ser a última. É a penúltima. Pelo menos aqui, né? Aparece para mim. Nós estamos com 74 participantes. Iana, encontrei. Iana com Y, Flávio. Encontrei. É a penúltima.
Encontrei. Pronto. Está desautorizada. Agora. Então, vou fazer, primeiramente, essa contextualização um pouco da problemática, né? Em 2008, trazendo para vocês que o Brasil se tornou o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Então, o nosso país, atualmente, é um dos países que mais consome agrotóxicos no mundo. Vou trazer para vocês também aqui uma pesquisa que até a Aline já abordou, que no Piauí, né, foram encontradas amostras de leite materno, foram encontrados agrotóxicos na cidade de Oeiras, no Piauí. Em 46,1% das amostras foram encontrados resíduos do glifosato. E na cidade de Uruçuí, em 83,4% das amostras analisadas de leite materno também foram encontrados resíduos de agrotóxico. E também eu quero já salientar aqui, como a Aline falou, que não, a gente não está falando aqui para excluir a alimentação dos bebês com leite materno, né? Claro que não. Só trazendo mesmo esse alerta. E em um outro estudo realizado lá nos Estados Unidos, os pesquisadores detectaram que os agrotóxicos podem aumentar o déficit de atenção e hiperatividade em crianças. Quanto maior a concentração de orgânulos fosforados que eles pesquisaram nos organismos, maior a chance das crianças serem classificadas como portadoras de TDAH. Então, fica aí mais uma vez contextualizando essa problemática. E eu trouxe para vocês também alguns dados que foram cedidos para a gente pela Adagro, de um monitoramento de resíduos de agrotóxicos em alimentos comercializados aqui em Pernambuco, alguns dados consolidados de 2008 a 2018. E aí eu trouxe para vocês aqui dois exemplos, né? Primeiro, o pimentão, onde das 183 amostras que foram analisadas, 120 demonstraram-se insatisfatórias, né? Com um número com a quantidade de resíduos de agrotóxicos acima do permitido para aquela cultura. E assim como o repolho, também, das 121 amostras que foram analisadas, 50 apresentaram resultados insatisfatórios. Além disso, eu circulei ali para vocês também. Eu não sei se está aparecendo bem, mas de todas as amostras que foram coletadas e analisadas, das 1.741 a 369 apresentaram agrotóxicos não autorizados. Vale salientar que essas culturas não são produzidas só aqui em Pernambuco, né, mas também em outros estados e em outros países também. São culturas que são consumidas aqui no estado. E trouxe para vocês também esse gráfico em que a gente consegue observar de 2007 a 2020 o número de casos notificados de intoxicação por agrotóxicos relacionados ao trabalho em Pernambuco. Então, aqueles trabalhadores que se expõem constantemente aos agrotóxicos. A gente vê que em 2014 tivemos um pico de 107 casos, em que depois existe uma oscilação, e eu quero já salientar aqui também para vocês que no Brasil a gente tem um problema muito grande de subnotificação. Então, existe um dado que aponta que para cada um caso que é notificado, existem 50 outros que não são notificados. Isso é uma problemática muito grande, porque muitas vezes as pessoas sentem os sintomas, né, provocados ali pela exposição aos agrotóxicos, mas não associam esses sintomas à exposição e acabam não procurando as unidades, e a gente não tem esses casos notificados. E aí tá, né? Eu fiz esse overview aqui para vocês, mostrei um pouco de alguns dados, trazendo um pouco dessa problemática que a Aline também já trouxe muito bem, já contextualizou muito bem. E aí eu quero falar para vocês o que são e para que servem, afinal, os agrotóxicos. E de maneira muito resumida mesmo, os agrotóxicos, eles são produtos e agentes de processos físicos, químicos e biológicos que são utilizados em pastagens, produções agrícolas, em áreas urbanas também, para prevenir,
combater ou controlar uma praga, que aí podem ser insetos, ervas daninhas, enfim. Eles são utilizados para esse fim. E eu trouxe para vocês também visualizarem a classificação dos agrotóxicos quanto à toxicidade, que foi atualizada em 2019, né? E aí a gente pode identificar essa toxicidade também por meio das cores. A gente observa que os agrotóxicos que são extremamente tóxicos, classificados como extremamente tóxicos ou altamente tóxicos, a gente consegue identificar por meio da cor vermelha. Aqueles classificados como moderadamente tóxicos, a gente consegue identificar por meio da cor amarela. E aqueles que são considerados pouco tóxicos ou improváveis de causar danos agudos, eles podem ser identificados por meio da cor azul. E aí tá, né? Eu já trouxe um pouco aí de alguns dados, a Aline também trouxe muitos estudos, trazendo essa contextualização sobre a problemática dos agrotóxicos e por que nos preocupar, então, com os agrotóxicos. Para deixar mais claro ainda para vocês, eles são um dos principais agentes de intoxicação exógena. Então, quando a gente se expõe a alguma substância química e pode se contaminar, se intoxicar, eles são, então, um dos principais agentes de intoxicação. Junto com todos esses outros elementos, os agrotóxicos entram aí como um dos principais agentes de intoxicação. Principalmente, a gente precisa se preocupar com os agrotóxicos, porque existem populações que estão diretamente expostas a essas substâncias químicas, a essas substâncias tóxicas. Enquanto a gente espera que as pessoas os agricultores, os trabalhadores rurais, que manuseiam, que aplicam agrotóxicos, eles estejam aplicando dessa forma, da primeira foto, enquanto a gente espera isso, utilizando equipamento de proteção individual, touca, luva, máscara, todos esses equipamentos para prevenir eles contra qualquer tipo de agravo. A realidade é que, infelizmente, eles estão normalmente como essa segunda foto, totalmente expostos, normalmente não recebem as orientações adequadas. Muitos trabalhadores eles são analfabetos, e o que não pode, né, segundo a legislação. Então, a gente tem esse cenário que é super preocupante. Essas populações são diretamente afetadas por esses contaminantes. Opa. E aí, como é então que as pessoas elas podem se contaminar com os agrotóxicos, né? Existem 3 vias de contaminação. A primeira é por meio da inalação. Então, por exemplo, um trabalhador que está ali aplicando o agrotóxico daquela forma, sem utilizar o equipamento de proteção individual adequado, e inala aquele produto, ele pode se contaminar. Da mesma forma também, a gente pode se contaminar por via oral, ingerindo esses alimentos, a água que estejam contaminados com agrotóxicos, e também por meio do contato com a pele, né? Então, por exemplo, da mesma forma ali que aquele trabalhador, ele estava sem utilizar nenhum tipo de EPI, ele estava ali diretamente exposto a esses resíduos, a esses agrotóxicos. E falar um pouco, então, dos efeitos na saúde. A Aline também citou na apresentação dela que a gente tem os efeitos agudos e os efeitos crônicos. Os efeitos agudos, eles acontecem, eles surgem rapidamente. Então, quando você está aplicando, manuseando agrotóxico, ou então algumas horas depois, você pode começar a apresentar sintomas, como, por exemplo, dor de cabeça, vômito, sonolência, náuseas, diarreia e também dificuldade para respirar. Esses são alguns exemplos de sintomas que a gente pode sentir, né, quando expostos aos agrotóxicos. E o outro tipo de efeito é o efeito crônico, que pode ocorrer após meses ou anos de contaminação, de exposição.
E eles são um pouco mais difíceis de serem identificados justamente porque as pessoas elas acabam não associando aquele longo tempo de exposição. Às vezes os trabalhadores passam ali anos e anos se expondo, mas não associam essa exposição aos sintomas, não associam a exposição aos agrotóxicos aos sintomas, e aí fica um pouco difícil de identificar. E alguns efeitos, então, podem ser alguns sintomas: irritabilidade, ansiedade, depressão, fadiga, formigamentos e neoplasias. São alguns dos efeitos crônicos que a exposição aos agrotóxicos pode trazer. E aí, feito esse apanhado geral, essa contextualização, eu quero trazer para vocês agora um pouco das ações que são desenvolvidas na Secretaria de Saúde de Pernambuco. Então, na Secretaria, a gente tem a vigilância ambiental, que é responsável por identificar os fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que possam causar danos à saúde das pessoas. Dentro da vigilância ambiental, a gente tem o Vigipec, que é a vigilância de populações expostas a contaminantes químicos e físicos, da qual assumi recentemente a coordenação. E o Vigipec, a gente do Vigipec, a gente trabalha muito em parceria com o pessoal de saúde do trabalhador. Então, quando se trata de intoxicações exógenas, e aí dentro delas a gente tem os agrotóxicos, como eu falei, como eu mostrei para vocês, a gente atua fortemente em parceria com o pessoal de saúde do trabalhador também. E dentro do Vigipec, a gente tem o VISPEA, que é o Programa de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos, né? Que visa ações de saúde integradas, compreendendo a promoção à saúde, a vigilância, a prevenção e ao controle dos agravos e das doenças decorrentes de intoxicação exógena por agrotóxicos. Então, a gente tem aí o VISPEA, o Programa do VISPEA, onde existe um plano em que a gente tem algumas ações. Hoje a gente tem 15 municípios que são prioritários, e esse é um relatório que foi desenvolvido e publicado no ano passado, onde contempla as ações do VISPEA de 2013 a 2019. Então, quem tiver o interesse em dar uma olhada mais a fundo também, porque aqui a gente acaba trazendo mais algo mais resumido, né? Até pelo tempo também. Mas quem tiver o interesse, ele está no blog de Saúde do Trabalhador. Lá também vocês vão encontrar outros documentos informativos, informes, boletins que a gente confecciona. Então, quem tiver um interesse aí, é um documento, um relatório muito interessante, quem quiser se aprofundar. Depois eu também posso passar. E aí falar para vocês, então, um pouco das ações que a gente desenvolve lá na Secretaria de Saúde. Então, a gente realiza a análise e o monitoramento de agrotóxicos em água para consumo humano, em parceria com o pessoal da Fiocruz do Rio de Janeiro. Então, a gente faz um levantamento das áreas prioritárias para essas análises, e junto com as gerências regionais e os municípios, e a gente faz aí todo um planejamento das coletas. As coletas, elas são realizadas semestralmente. A gente realiza os municípios realizam essas coletas e a gente faz esse monitoramento. As análises, as amostras, elas são encaminhadas para a Fiocruz para serem analisadas. E, posteriormente, a gente também realiza a análise da inserção dos dados, né, dos resultados dessas amostras no CISÁGUA, que é o Sistema de Vigilância de Qualidade da Água. Todos esses dados, eles são inseridos nesse sistema, e a gente lá do Vigipec, da Secretaria de Saúde, realiza também essa análise. A gente também está demorando um pouquinho para carregar. A gente também realiza capacitações para os profissionais de saúde das unidades
de saúde para que eles possam diagnosticar e notificar os casos de intoxicação exógena, intoxicações exógenas como um todo, né? E aí entra também os agrotóxicos. A gente realiza essas capacitações também em parceria com o pessoal de saúde do trabalhador. Então, a gente realiza essas capacitações para que os profissionais eles estejam mais capacitados para diagnosticar e notificar todos os casos de intoxicação por agrotóxicos, intoxicações exógenas de uma forma geral e agrotóxicos também. A gente também realiza o cadastro e o monitoramento de trabalhadores que estão diretamente expostos a agrotóxicos, também em parceria com saúde do trabalhador, certo? Então, nessa ficha aqui amarela que vocês estão vendo é o cadastro, é a ficha de cadastro, onde a gente, por meio dela, pode ter um perfil desses trabalhadores. E aqui, do outro lado, está a carteirinha de aplicador de agrotóxico que esses trabalhadores recebem. Então, eles recebem algumas orientações também, e no verso dessa carteirinha existe um espaço em que eles podem colocar possíveis sintomas que estejam sentindo, e é uma forma também da gente realizar esse monitoramento. Hoje, a gente tem, dos 15 municípios que são prioritários, a gente tem mais de 1.000 cadastros que foram realizados desses trabalhadores. A gente também, em parceria com saúde do trabalhador, realiza o monitoramento das intoxicações notificadas em unidades de saúde por meio do SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Então, a gente realiza o monitoramento dessas notificações, desses casos notificados por meio do SINAM, com o auxílio também do pessoal de saúde do trabalhador. E a gente também realiza a confecção e a distribuição de materiais informativos e educativos. Então, existem alguns informes, alguns boletins que a gente confecciona e distribui para as gerências de saúde, que distribuem também para os municípios. Então, aqui do lado esquerdo está um dos boletins que a gente realizou com os resultados, né, do monitoramento de resíduos de agrotóxico em água. No meio também está um informe que foi realizado de intoxicação exógena, que também contempla agrotóxicos, e também um outro cartaz que foi confeccionado. Então, a gente realiza também a produção e a confecção desses materiais informativos e educativos. Agora a gente está até produzindo alguns também que vão sair em breve. E aqui também, né, um exemplo também de um outro material que a gente confeccionou, e eu já aproveito para encaminhar para a minha fala final. Esse foi um material em que a gente compilou as feiras orgânicas em Pernambuco. Aqui está só uma página, né? Eu posso também depois encaminhar para vocês o material completo. E o que eu quero falar é justamente isso, né? Para que a gente tenha consciência das nossas escolhas e faça escolhas inteligentes sobre o que a gente consome, né? E que a gente faça essas escolhas de maneira sábia. Eu quero já, né, também mais uma vez agradecer pelo convite. Eu fiz aí esse apanhado, esse resumo, e estou aqui disponível para a gente conversar um pouco mais, para possíveis dúvidas. E quem quiser saber um pouco mais também, tudo que eu trouxe, existe várias coisas por trás. É aqui um resumo para vocês conhecerem um pouco das nossas ações. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite e fico à disposição para a gente conversar um pouco mais.
Excelente, Ana. Estou procurando o professor Flávio agora. Obrigada. Eita, será que Flávio... Ah, aqui, professor Flávio. Seu microfone está desligado, Flávio. Agora não está mais. Então, vocês têm alguma pergunta do grupo, ou comentários que vocês gostariam de fazer? Ou querem partir para a pergunta diretamente do plenário? Professor, até agora a gente não tem perguntas não, mas tiveram alguns comentários aqui. Acho que foi Mariana Ramos. A Marina está dizendo que vai fazer uma pergunta. Ela quer fazer uma pergunta agora. Se você tiver com o microfone ligado, pode falar. Ah, tá. Oi, gente, boa tarde. Queria primeiro agradecer o tema, a exposição, muito bom escutá-las. Atualmente eu integro uma equipe de pesquisadoras que está construindo indicadores de soberania e segurança alimentar nutricional para alimentar uma plataforma de dados por indução do MCTI, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E eu escolhi trabalhar com um indicador que é sobre o uso de agrotóxicos. E aí eu dei uma olhada muito rápida, eu ainda não aprofundei essa leitura, nos últimos relatórios do PARA, do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, né, da Anvisa. E eu me surpreendi com eu não me lembro exatamente como chama, mas acho que é uma nota do CONSEA, ainda quando estava ativo, pedindo para a Anvisa reconsiderar a mudança na metodologia do estudo. Então, se vocês pudessem comentar um pouquinho, porque o último relatório do PARA também me surpreendeu, porque ele conclui que não há risco para o consumidor brasileiro no consumo de alimentos que estão sendo monitorados, né? Então, como que a gente pode estar trabalhando esses dados? Vai fazer em bloco as perguntas? Como é que vai ser? A gente já vai respondendo? Pode responder. Tá, então. Primeiro, essa mudança de metodologia na divulgação dos dados do PARA, ela foi alvo de muitas críticas, né? Porque ela realmente, se antes a gente já tinha a dimensão do risco oculta, com a mudança da metodologia, é quase que fator de segurança consumir agrotóxicos, né? Ficou um negócio terrível. O que foi que aconteceu? Antes de 2016, o PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos da Anvisa, divulgava o percentual de amostras insatisfatórias dos alimentos que eles analisavam. Então, o que é que era uma amostra insatisfatória? Quando atendia um desses dois critérios, né? Ou era detectado em alguma cultura um agrotóxico que não era autorizado para ela, então o agrotóxico não era autorizado para o tomate, foi encontrado no tomate, a amostra era considerada irregular. Ou então, quando o agrotóxico era autorizado para aquela cultura, mas estava acima do LMR, o limite máximo de resíduo, que é o indicador agronômico, né? Então, satisfeita uma ou essas duas condições, a amostra era considerada insatisfatória. Depois de 2016, atendendo a pressões do setor regulado, a Anvisa mudou essa forma de divulgar os resultados para a sociedade e passou a calcular o risco agudo de morte. Ou seja, daqueles alimentos que estavam encontrados, que estavam irregulares, né, porque ultrapassavam o LMR ou não eram autorizados para a cultura, a Anvisa passou a considerar, a calcular o risco agudo de morte, ou seja, aquelas culturas contaminadas, né, com aqueles agrotóxicos que ofereciam um risco imediato de morte. Basicamente, comeu, morreu. Falando assim num termo bem leigo, né? Então, desconsiderando que nem todos os agrotóxicos eles têm uma toxicidade aguda tão elevada, mas isso não quer dizer que eles não ofereçam riscos para a saúde, né?
Tem agrotóxicos, por exemplo, que estão associados a desfechos crônicos muito severos, como, por exemplo, tem agrotóxicos que podem causar malformação fetal, então pode fazer com que a criança nasça com problemas, não é? Nasce sem braço, sem perna, fenda palatina, espinha bífida, enfim, milhões de malformações cardíacas, enfim. Ou pode causar dano ao sistema reprodutivo, né? Causando infertilidades, abortos, tanto para homem quanto para mulher, não é? Aborto para mulheres, obviamente, né? Mas, assim, danos ao sistema reprodutivo de homens e mulheres, podem causar câncer em diferentes sítios, inclusive cânceres raros, né? Podem causar desregulação hormonal, como eu falei, que é um efeito muito importante. Então, essas questões, elas não estão, digamos, não são prioritárias quando você trabalha com essa classificação que a Anvisa tem trabalhado, né? E isso oculta da sociedade o real potencial de risco para as populações. Então, se você quer trabalhar com isso enquanto indicador, talvez seja melhor você trabalhar com os dados de amostras consideradas insatisfatórias, não é? Na verdade, nem de amostras consideradas insatisfatórias, que mesmo aquelas que estão dentro do LMR, elas oferecem risco. Como eu falei, se um agrotóxico é um agrotóxico carcinógeno genotóxico, não existe limite seguro de exposição. Então, se você se expôs a uma única vez na sua vida, a uma única dose muito baixa, você pode desenvolver até um câncer, dependendo do produto. Então, talvez para você que quer trabalhar com indicador, fosse interessante você trabalhar com o número de amostras em que foi detectado o resíduo de agrotóxico, independente de estar acima ou abaixo do LMR, independente do risco agudo ou risco crônico calculado pela Anvisa, independente de ter aquele produto ou não autorizado para aquela cultura. Porque o que é que não é normal e o que é que não é saudável? Ter agrotóxicos em alimentos. Eles não são encontrados naturalmente, os agrotóxicos químicos, no ambiente. Se tem, é fruto de contaminação. Então, talvez para você que quer trabalhar com indicador de monitoramento, pensando em segurança alimentar e nutricional, a simples presença dele, mesmo dentro do LMR, que é um indicador agronômico e não de saúde, talvez seja esse o caminho para você, entendeu? Ficou claro? Enrolei aqui muito? Deu para entender? Flávia, muito bom, Aline, muito obrigada. E aí eu botei mais uma pergunta, se tem algum estudo comentando essa mudança de metodologia e as suas implicações, né, que são graves mesmo, como comentasse. E aí, se eu puder só fazer uma última pergunta à Iana, como que eu posso acessar os dados sobre a contaminação da água por agrotóxicos? Obrigada, gente. Tá, então só para eu terminar minha resposta para passar para a Iana, de estudo, como eu disse, eu coordeno o GT de agrotóxicos da Fiocruz, né? E a gente produz a gente sempre produz documentos técnicos discutindo mudanças legislativas. Por exemplo, a Iana apresentou a nova classificação toxicológica que mudou ano passado, em julho de 2009, pela Anvisa, né? Que agora os agrotóxicos não são mais 4 classes, agora você tem 6 classes aí, né? E, inclusive, essa mudança na classificação toxicológica fez com que um monte de agrotóxico que era classe 1, ou seja, considerado extremamente tóxico, fosse para classe 4, 5, né? Então, considerado agrotóxico de muito baixa toxicidade. Só que essa mudança de classificação toxicológica não foi porque o produto deixou de ser tóxico, foi porque a Anvisa deixou de considerar determinados efeitos, né? Então, por exemplo, se o agrotóxico pode causar corrosão da mucosa ocular e provocar cegueira, ele pode ser considerado um agrotóxico de toxicidade aguda muito baixa. O que é uma cegueirazinha, né? Então, alguns efeitos deixaram de ser considerados para essa mudança de classificação toxicológica. E aí, o GT de agrotóxicos sempre produz documentos técnicos, ou fact sheets, ou notas técnicas, ou pareceres técnicos, comentando, traduzindo numa linguagem um pouco menos tecnicista, né, para a sociedade, o que é que foram essas mudanças, o que é que elas representam de risco e onde é que está a pegadinha do negócio, né?
Então, a gente tem esses documentos, eles podem ser encontrados no site da Anvisa ou então no site da Fiocruz. Ou na plataforma Ágora da Fiocruz. E se você quiser depois entrar em contato comigo, eu também posso passar para vocês. A gente discute um pouco algumas das mudanças de metodologias que aconteceram e a gente tem esses documentos técnicos. De estudo científico, eu não sei se saiu alguma coisa, mas de documento técnico nosso, eu garanto que sim. E a Iana deve falar da contaminação da água aqui, né? Mas falando nacionalmente, a maioria das análises de água de estados e municípios são analisadas pela Fiocruz. Então, aqui em Pernambuco, inclusive, remete para a Fiocruz fazer a análise, né? E as concessionárias, que são aquelas empresas que fornecem a água, né? Tem que fornecer água de qualidade, elas são obrigadas a divulgar esses dados. Então, as próprias concessionárias têm a obrigação de divulgar esses dados, né? Agora tem pegadinha também nessa análise de resíduos de agrotóxicos em água. Por quê? O Brasil tem mais de 500 ingredientes ativos de agrotóxicos autorizados e milhares de produtos formulados lançados no mercado. Desses mais de 500 ingredientes ativos de agrotóxicos autorizados, somente 28 eram analisados, 27 ou 28 eram analisados na portaria anterior, que foi posta em revisão ano passado, e a portaria atual, se eu não me engano, aumentou esse número para 32 produtos a serem monitorados. Claro que é facultado aos estados e municípios monitorarem mais, mas a imensa maioria só monitora aquilo que está previsto em portaria, ou seja, o fato de você pegar um estudo de análise de água e ver que as amostras estão todas satisfatórias, dentro do valor máximo permitido, né? Ou então que não encontrou agrotóxico, ou se encontrou, está dentro do valor máximo permitido, o VMP é para água, LMR é para alimento. Se está ali dentro do VMP, ou então não tem agrotóxico, pode ser muito provavelmente porque eles estão monitorando pouco, porque dos mais de 500, como eu te disse, em média 30 são monitorados, né, pela imensa maioria dos estados, e as próprias técnicas analíticas têm limites, né? Analisar agrotóxico em água é particularmente um desafio, porque tem a questão da diluição, o período que você coletou, isso tudo se tenta controlar quando vai fazer a coleta. Talvez Iana até explique um pouco isso, mas não tem como você controlar tudo. Então, de fato, você pode ter um número de amostras com falso negativo grandes e um número de amostras que está considerada própria para consumo, mas que só analisou aquele pingadinho de agrotóxico, aqueles 30 e pouquinhos, e deixa de analisar 400 e tralalá, quase 500. Então, tem essas coisas que precisam ser observadas quando se vai trabalhar analisando o banco de dados de contaminação de água por agrotóxicos no Brasil, tá? Mariana, boa tarde. Respondendo a sua pergunta, você pode encontrar esses dados no Portal Brasileiro de Dados Abertos, que é do Ministério da Saúde, e lá você digita CISÁGUA. Eu posso até passar também depois o site aqui para vocês, e lá você vai conseguir acessar esses dados de monitoramento, certo? E sim, a gente realiza esse monitoramento aqui desses agrotóxicos. Segundo a portaria, a gente faz um levantamento também. Existem alguns critérios, né, relacionados à produção agrícola, às áreas, enfim. E aí a gente faz esse apanhado, esse levantamento, junto com as gerências de saúde e com os municípios, para definir essas áreas prioritárias e também as coletas, os pontos de coletas, enfim, que serão monitorados. E aí a gente faz todo esse planejamento, toda essa estruturação, e esses dados, essas amostras, elas são coletadas, como eu falei também na apresentação, semestralmente e enviadas para a Fiocruz do Rio de Janeiro, como eu falei também, para serem analisadas, e esses resultados passados para a gente, passados também para os municípios.
Flávio, seu microfone está fechado, viu? Eu estou vendo o que você está falando. Eu estava falando, estava tentando ligar ao mesmo tempo, mas não consegui. Tá. Então, mais alguma pergunta? Algum comentário? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu acho que houve um aumento absurdo de liberação dos agrotóxicos. E grande parte desses agrotóxicos são considerados extremamente tóxicos na Europa e nos outros países. Como que vocês veem o impacto dessa contaminação adicional, dessa liberação adicional? Qual o potencial risco de saúde que nós estamos enfrentando nessa situação? Quer começar, Iana, ou eu falo? Tá. Tem outra pessoa no chat querendo fazer pergunta. Faz também, e aí responde de bloco? Ela acabou de cair. Bom, então vou responder, então, né? Então, como eu disse, o próprio GT de Agrotóxicos da Fiocruz publicou também um documento técnico ponderando, né, esse aumento, né? E há realmente, de fato, um risco para a sociedade, né? Um risco para a saúde, para o ambiente e para a sociedade, porque o argumento, né? A gente está vivendo um momento de flexibilização de legislações trabalhistas, de legislações ambientais, a legislação dos agrotóxicos está no bojo desse pacote de flexibilização, de redução do Estado, né? Nesse governo neoliberal, conservador. Então, essas medidas que buscam flexibilizar a legislação dos agrotóxicos, né, acelerando o processo de registro, essa é uma das estratégias, tem lançado no mercado brasileiro produtos antigos, obsoletos, proibidos em seus países de origem com severas, com um potencial muito grande, né, de impactos toxicológicos e ecotoxicológicos. Então, eu falei da questão dos polinizadores, a gente teve liberados diversos agrotóxicos que são extremamente tóxicos para polinizadores e que são proibidos na Europa como um todo, né? Então, a gente libera aqui, sem discutir as repercussões ecotoxicológicas de curto, médio e longo prazo. Então, que espécies podem desaparecer ou estão fadadas a ter uma redução e ficar ameaçadas de extinção em função da redução dessas espécies tão importantes para perpetuação, para a continuidade de diversas espécies vegetais, não é? Do ponto de vista da saúde, é a mesma coisa. Muitos dos agrotóxicos, eles são suspeitos de efeitos, inclusive, considerados proibitivos para fins de registro no Brasil. Então, eles são carcinogênicos, teratogênicos, suspeitos, né, de carcinogênese, mutagênese, teratogênese, desregulação endócrina, danos ao sistema reprodutivo, masculino e feminino. Então, eles podem causar uma série de efeitos que são graves, potencialmente irreversíveis, têm um custo muito grande para o sistema de saúde, só que o que acontece? O bônus fica com o setor privado, o ônus é socializado. Então, essa matemática acaba fechando porque os danos não são incorporados por quem está causando, o ônus não é incorporado por quem está causando os danos, né? Mas a gente sabe que essa liberação acelerada, que esses produtos que vêm sendo lançados no mercado, muitos deles obsoletos, têm potencial de causar uma série de danos à saúde, não é? E isso nos preocupa de sobremaneira, especialmente porque agora a gente está na iminência de desenterrar um projeto de lei, que é o 6299, que propõe outro conjunto de medidas de flexibilização dos agrotóxicos, inclusive de agora permitir no Brasil que agrotóxicos associados a esses efeitos que eu listei, né, câncer, mutação, desregulação hormonal, teratogênese, que sejam agora autorizados. Então, hoje, pela lei de 89, é proibido registrar no Brasil esses agrotóxicos, embora a gente tenha produtos registrados associados a esses efeitos, né, que foram, na época que os estudos foram aportados, não apontavam esses efeitos, mas a ciência evolui.
E agora a legislação quer mudar e permitir que esses produtos sejam registrados no Brasil. Então, a gente vive realmente uma ameaça muito grande às gerações atuais e futuras em função da liberação desses produtos e das flexibilizações que vêm no bojo desse pacote, como o próprio ministro, repetindo aqui as falas do ministro do Meio Ambiente, disse, né, que vamos aproveitar essa oportunidade de agora, da pandemia, para passar a boiada da flexibilização das legislações como um todo, né? Então, é realmente uma ameaça não só à soberania e segurança alimentar e nutricional, mas ao direito à vida. É extremamente preocupante, sim, e gostaria, né, principalmente para esses trabalhadores rurais que muitas vezes não têm a orientação adequada, como eu mostrei aqui durante a apresentação, não utilizam os equipamentos de proteção individual e estão diretamente ali expostos a esses contaminantes e a nós como consumidores também. Por isso que eu gostaria também de, mais uma vez, frisar a gente saber fazer escolhas inteligentes e conscientes, né? Temos aí, eu mostrei para vocês o compilado das feiras orgânicas que temos aqui em Pernambuco. E depois eu posso passar, como eu falei para vocês. E é sim preocupante, por isso também o nosso esforço como no papel da vigilância, só um minuto. De realizar esses monitoramentos, de estar junto desses trabalhadores, de capacitar os profissionais de saúde dos municípios, não é? E esse esforço também para que essas pessoas elas recebam orientação, elas utilizem os equipamentos adequados e a gente como consumidor também tenha essa consciência e eu acho até interessante uma sugestão para um próximo encontro, trazer alguém que fale um pouco sobre agroecologia também, sobre essas novas técnicas, essas novas práticas, para que possa também agregar aqui para a gente. Obrigado. Boa tarde, gente. Meu nome é Natália, só que eu vou fazer 2 comentários aqui, que é referente a Thalita, que a conexão dela caiu, mas ela está acompanhando a gente pelo YouTube, e o outro de Fernanda, que também a conexão caiu. Thalita diz o seguinte, que gostaria que a Aline comentasse sobre o caso da pesquisadora que foi ameaçada recentemente, uma que elaborou um mapa. E Fernanda diz o seguinte, gostaria também que comentasse sobre os agricultores que estão em transição agroecológica e outros com certificação de orgânicos, tendo em vista a dificuldade que a contaminação ambiental pode sujeitar a eles. Responde já? Sim. Pode. Tá, começando de trás para frente, né? Essa dificuldade, né, dos agricultores de conseguirem o certificado. Isso tem sido uma tônica, não é? E preocupa muito a gente, porque o que é que a gente vê? A gente vê, parece que aquela lógica da inversão do ônus da prova, não é? Quem produz com agrotóxicos não precisa trazer no teu alimento um selinho mostrando que agrotóxicos foram aplicados ou que agrotóxicos tem naquela fruta, naquele legume, naquela verdura. E o agricultor que quer trabalhar, que quer transicionar, que quer trabalhar num modelo livre de venenos, ele precisa o tempo inteiro ser monitorado. E se houver uma contaminação, seja fruto inclusive de uma contaminação cruzada, ele perde certificação, ele fica X meses afastado, né? Se for reincidente, o problema é pior ainda. Então, assim, esse debate ele é muito maior do que esse seminário, a gente não vai conseguir encontrar resposta para isso agora, mas o que a gente precisa tratar, o que a gente precisa discutir é que a gente não pode tratar essa situação com esses pesos diferentes, né? Quem produz com veneno não precisa provar nada, porque já está usando veneno, então eu não preciso mostrar o que é que eu estou utilizando. E quem não utiliza e está transicionando, tem um processo de monitoramento em que quando há uma deriva, né? Quando há uma contaminação cruzada, ou o solo já está contaminado, a água está contaminada, ele fica ameaçado. Então, a gente precisa criar mecanismos de proteção
especialmente para os pequenos produtores, para que eles não fiquem sujeitos a essas situações. A gente teve uma situação agora de uma pulverização aérea numa comunidade agroecológica. Então, passou o avião pulverizando onde se produz no modelo convencional, né, hegemônico, e o agrotóxico, a nuvem de veneno, contaminou áreas vizinhas, incluindo toda essa produção agroecológica. Então, essas famílias perderam a certificação. E agora, no cenário de pandemia, que já estava tudo super difícil, eles agora estão sem poder vender a mercadoria deles, que perderam a certificação. Como é que essas pessoas ficam? Absolutamente desamparadas. Olha, a gente vai prender tudo aqui no tecnicismo. Perdeu o selo, perdeu o boy, aí é isso mesmo? Então, a gente precisa discutir, né, estratégias de proteção, mecanismos de proteção, especialmente para os pequenos produtores, para que eles não fiquem sujeitos a essas estratégias que, no final das contas, acabam só promovendo a manutenção desse modelo hegemônico de produção, que é extremamente adoecedor e relacionado, associado a diversas doenças e agravos, né? Para além dos danos ambientais. Então, acho que a gente precisa fazer reflexões mais profundas e tudo reverbera realmente nessa transição, nessa mudança de modelo, né? Uma mudança paradigmática realmente, né? Inclusive, a Iana falou, né, da questão do uso dos equipamentos de proteção individual. Isso é super importante para quem trabalha ainda no modo convencional. Claro, tem que usar EPI, mas o EPI não é milagre. O EPI ele reduz o risco, ele não elimina o perigo. O perigo é intrínseco ao agrotóxico. Então, tá usando EPI paramentado da cabeça aos pés nesse clima delicioso daqui de Pernambuco, né? Esse clima de inverno temperado, né? Super frio aqui. Então, a pessoa está paramentada da cabeça aos pés, o cara desidrata ali dentro, ele transpira, ele não consegue trabalhar, ele vai desidratar e desmaiar no meio do campo se ele ficar paramentado do jeito que a regulamentação pede para determinados produtos, né? Então, é virtualmente impossível que ele trabalhe seguindo todas aquelas normativas, né? Não estou dizendo que não é para usar, não é isso. Só estou dizendo que a gente precisa refletir, porque as condições não viabilizam o uso. O EPI também não elimina o perigo, porque o perigo é intrínseco à substância, ele pode se contaminar, por exemplo, na hora de colocar o EPI, na hora de tirar o EPI. O EPI não é pensado, nem é fabricado considerando a exposição às misturas. Então, pode até ser que um EPI proteja de um determinado agrotóxico, mas quando você está se expondo às misturas, aquelas misturas elas podem, inclusive, na composição do EPI, né, pode haver um fenômeno da permeação. Não é penetrar, é permeação, né? Uma interação a nível molecular, fazendo com que aquela pessoa se exponha à substância, porque aquele EPI não foi fabricado para aquele agente. Então, o EPI às vezes causa essa falsa sensação de segurança e às vezes leva a pessoa a se expor durante mais tempo a produtos que são tóxicos, né? Então, a gente precisa também ponderar essas questões. Finalmente, sobre o caso da Larissa, né? A pesquisadora Larissa Bombardi, né? Não foi a primeira, não será a última. E não estou falando isso para relativizar o problema. Ao contrário, é um caso muito importante. A gente levou essas denúncias para fóruns nacionais e internacionais, né? Inclusive é uma rede de proteção a pesquisadores perseguidos, que existe aqui, né? A Rede Irerê, a Abrasco, o Fórum Nacional, várias entidades fizeram notas de manifestação, de solidariedade, mas isso tem sido uma tônica, né? Está relacionada muito àquilo que o Foucault chama de biopoder, que é essa lógica quando o setor regulado, o setor privado se imiscui no Estado, né? Determina como o Estado deve agir, e muitas dessas estratégias de quem se opõe muitas das estratégias frente a quem se opõe a esse modelo são essas estratégias de perseguição, de coação, de tentar comprar. Então, existem várias estratégias que são utilizadas, elas são chamadas internacionalmente, os pesquisadores que fazem essas denúncias, né? Whistleblowers. Então, quem quiser procurar saber mais na internet, tem documentário falando disso, né? Que são aqueles que denunciam, mas sofrem assédio, sofrem perseguições, sofrem vetos, né? Cortes, são silenciados de diferentes maneiras, né? O Brasil é o país que mais mata
ambientalistas no mundo. A gente tem um cenário realmente de muita insegurança, mas isso não estou falando isso para desanimar ninguém, não. A jornada é árdua, mas a gente se articula coletivamente para continuar enfrentando esse modo de produção que causa adoecimento, morte. Então, a gente precisa realmente se resguardar coletivamente, construir redes de solidariedade e continuar discutindo como esse modelo causa problemas de saúde e buscando outras formas, outras estratégias de produção que sejam mais saudáveis, sustentáveis e que respeitem a justiça socioambiental, que sejam promotoras de igualdade, que respeitem a ancestralidade, tudo isso que vocês aqui bem sabem, né? Muito obrigado, Aline. Tem mais alguma pergunta da plenária? Por aqui não, professor. Eu gostaria de fazer uma última provocação, então, para as duas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer profundamente a apresentação de vocês. Muito corajosa e muito precisa. Eu acho que vocês demonstraram exatamente os riscos que nós estamos enfrentando como população, como um todo, né? E vocês especificamente, as pessoas que trabalham com esse tema, mais especificamente, seja com quem trabalha diretamente com o produto, como o trabalhador, seja quem trabalha com a pesquisa, mostrando o que está acontecendo, que é exatamente o que está acontecendo com os pesquisadores que estão sendo perseguidos e ameaçados e tudo mais. Eu gostaria de perguntar o seguinte: como que vocês veem, extrapolando um pouco a questão de vocês trabalharem no setor saúde, como vocês veem a possibilidade de mudanças nessa área a curto prazo? Quais seriam as principais atividades que vocês proporiam como de refutar tudo isso aí, tentar avançar na resposta a essa postura? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas eu gostaria que vocês tentassem pontuar de que maneira que a sociedade pode apoiar vocês nessa luta. Quer começar, Ana? Ou vou eu? Tá, vou falar. Tá, então, pergunta bem simples, né, Flávio, que você fez. Bom, a gente não tem resposta pronta para isso, mas a gente sabe qual é o caminho, né? A gente sabe quais são as dificuldades e a gente não sabe na verdade, não sabe quais são os caminhos, né? Mas sabe em que sentido seguir. Eu acho que é muito importante, né? Você saber para onde você quer ir. A gente, como eu disse, a gente vive num momento bastante ímpar, né? No Brasil, frente a essa política de Estado neoliberal e a sua capacidade de determinar a adoção de medidas que flexibilizem a exposição a situações de risco, a substâncias perigosas, flexibilizando dispositivos legais voltados à proteção social, né? A despeito dos impactos, que é toda essa questão do biopoder que eu havia dito, né? E a gente vive hoje, tem um filósofo, um pensador camaronês, né, o Mbembe, que fala da necropolítica, né? Então, hoje, diferente do poder soberano de antigamente, de fazer morrer e deixar viver, o biopoder trouxe o direito de fazer viver e deixar morrer. Então, a gente tem relegado, principalmente povos e comunidades tradicionais, né? Então, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, negros, pobres, periféricos, relegados à morte, né? Em diferentes cenários, seja porque você deixa de agir, como a gente vê no caso da Covid, muitas pessoas desprotegidas em uma situação de insegurança alimentar e nutricional, porque sequer tem auxílio emergencial desde o começo do ano, e a discussão que está se tendo é de ter um auxílio ridículo, né? Um trocado que mal compra um bujão de gás, que sabe pagar todas as outras despesas para a pessoa continuar existindo, né? Então, a gente tem uma lógica, uma inversão da lógica, né? Essa mesma lógica que se aplica à questão da Covid e da pandemia, há também a problemática dos agrotóxicos, né? A quem você deixa morrer, quem que está mais exposto a esses agrotóxicos, né?
Então, quais são as populações que sofrem os maiores danos, né? Então, aí entra a dimensão do racismo ambiental, daqueles que sofrem os maiores impactos, né? E a gente sabe que a gente precisa se opor a esse modelo, que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, nem uma coisa que vai ser conseguida no âmbito individual. Então, a gente tem que agir em diferentes dimensões, desde a dimensão do individual, daquilo do que eu posso, por exemplo, deixar de comprar essa grande rede que vende produtos produzidos nesse modo convencional, e eu posso comprar uma produção de base agroecológica do pessoal que fica lá na feirinha, e aí a Iana mostrou a lista das feirinhas que foram sistematizadas, né? Bem bacana essa listagem, essa sistematização das feirinhas. Então, o que é que eu posso fazer no âmbito do micro? O que é que eu posso fazer no âmbito do meu espaço de atuação, seja política, seja comunitária, seja de trabalho, e que formas de articulação e incidência a gente pode fazer em outras esferas, com atores estratégicos, para a gente buscar construir outras formas de produção, então, que vai desde a articulação com parlamentares, que podem propor projetos de lei, como Penara, como produções agroecológicas, criando zonas livres, né, de venenos. Então, que tipos de articulações e mobilizações a gente consegue fazer nos diferentes níveis de atuação, nos diferentes espaços de poder que a gente ocupa, né, dos micropoderes aos espaços mais estratégicos, mais macro, e continuar nessa incidência, porque a gente sabe que vivemos numa conjuntura absolutamente desfavorável, de negacionismo, de desmantelamento do Estado e de perda de direitos, né, e violação de direitos humanos fundamentais, mas o que nos resta é saber de que lado da história a gente quer estar. Ser neutro também é ocupar um lado da história, né? E não é aquele lado que vai proteger os mais desfavorecidos, os negros, os pobres, as mulheres, aqueles que sofrem a maior carga dos danos provocados por esses problemas socioambientais, não é? Então, saber de que lado da história a gente quer estar e o que é que nos cabe fazer nos pequenos espaços de poder que a gente ocupa, acho que já é um bom caminho, né? E se articulando com atores estratégicos sempre que tenham o poder de propor leis, que tenham o poder de fazer um monitoramento eficaz, que a gente consiga fortalecer um Estado democrático de direito de fato. É uma pergunta extremamente complexa, é um desafio, mas eu acredito que, primeiramente, esses espaços que, já parabenizando, né, esse espaço que a gente está tendo aqui hoje para debater sobre esse assunto, já é um passo muito importante. E, como a Aline falou também, eu acredito que a gente precisa pensar em agir individualmente como cidadãos, consumidores, e pensar também nessas estratégias, unindo academia, Estado, todos os atores, a sociedade também, todos esses atores, de maneira articulada, de maneira estratégia, a gente possa começar a pensar nessa mudança de modelo aqui para o nosso país como um todo, e para o nosso Estado e para o nosso país. E também a Aline tocou num ponto sobre o racismo, não é? E existe também outro conceito que é o de injustiça ambiental. Então, como que essas populações são mais afetadas, né? Negros, pessoas que têm menos condições mesmo, são muito mais afetadas por esses contaminantes, não só por esses contaminantes, mas por todos os problemas ambientais de uma forma geral que a gente tem aqui. Então, eu acredito que é possível sim, e que o caminho é justamente esse, a gente se unir de maneira estratégica, os atores principais que podem começar a pensar nesse sentido. Eu acredito que é possível sim, eu acredito que essa mudança é possível e que a gente precisa se unir, assumir um lado também, como a Aline falou, e começar a pensar em um modelo que seja mais sustentável e socialmente justo, socioambientalmente justo também. Muito obrigado, Iana. Eu acho que, se não há mais nenhum comentário, cabe a gente agradecer a vocês
profundamente pelo debate, pelas informações, pela coragem do trabalho que vocês desenvolvem. Eu admiro muito o trabalho de vocês e que continuem firmes. Nós estamos juntos nessa luta. Um abração para todos e todas e voltaremos de novo daqui a 2 semanas com mais um debate. Um abraço. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada aos presentes que ficaram até o fim aqui. Acho que a maioria ficou, né? Geralmente esvazia no final. Muito bacana ver que o pessoal fica até o fim aqui. Obrigada também mais uma vez pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, debatendo. Obrigada ao pessoal que ficou aqui com a gente, que compartilhou algo tão importante que é o tempo aqui com a gente, para a gente debater sobre esse assunto. E obrigada também mais uma vez pelo convite. Fico à disposição também. Estava lá no final meu e-mail, vocês têm meu contato. Se alguém quiser mais conversar algo. Obrigada também, Aline. Obrigada a todos. Um abraço. Tchau.